Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagres. Milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos, a igreja celebra aqui a memória de São João Bosco, conhecido como Dom Bosco. São João Bosco viveu entre os anos 1815 e 1888, ou seja, século XIX. Era um menino pobre e enfrentou a vida como sapateiro, ferreiro, carpinteiro. E quando tinha um tempinho, estudava música. Afirmava que das coisas divinas, a mais divina era cooperar com Deus para a salvação das almas. Você vê que dentro do coração de Dom Bosco existia isso, o desejo de salvar almas. Muito trabalhou com crianças e jovens abandonados. Como sacerdote, ele fundou a congregação dos Salesianos, inspirada em São Francisco de Sales, que foi grande missionário. Ele também fundou a congregação feminina, as salesianas, que tinha como superiora a Madre Mazarello. São João Bosco, ele se caracterizou com muitos sonhos. Existe um livrinho que se chama Os Três Sonhos de Dom Bosco, aonde ele mostra que Dom Bosco foi assim levado por um anjo, e aí ele conheceu o céu, o inferno e o purgatório. E esse sonho também marcou muito Dom Bosco. Ele cuidava de jovens e a preocupação deles era dar estudo para que esses jovens pudessem ter uma profissão, mas a preocupação maior de Dom Bosco era com a salvação das almas desses jovens. Então ele dava a catequese, e aí surgiu os oratórios, onde ele juntava ali os jovens e falava de Deus, levava esses jovens ao sacramento da Eucaristia e ao sacramento também da confissão. Rezemos a Dom Bosco, pedindo que possa surgir bons educadores, bons catequistas, como ele foi. O evangelho de hoje, meus irmãos, está em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até o 6. E aqui, o que é que nós observamos neste evangelho?
na cidade de Nazaré, aonde Jesus foi criado, ele foi rejeitado e foi negado. É interessante notar que, diante das perguntas que eles estavam vendo ou fazendo, eles não queriam admitir a realidade. Era uma negação do que eles estavam vendo, a negação do que era real. Não tem como negar a realidade. Não tem como negar a verdade. Então vejam só, dentro das perguntas e dos questionamentos que eles estão fazendo em relação a Jesus, está a realidade, está a verdade, e, no entanto, eles querem negar, não querem admitir. Vejam só, aqui diz assim: quando Jesus chegou o sábado, ou melhor, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos do que escutavam ficavam admirados e diziam, vejam a pergunta: de onde recebeu ele tudo isto? Então eles estavam vendo que realmente eles estavam diante de uma pessoa extraordinária. Mas como eles viram Jesus crescendo ali em Nazaré, eles não queriam admitir o que eles estavam vendo. Então, de onde recebeu ele tudo isto? Veja a segunda pergunta. Como conseguiu tanta sabedoria? Então, eles estão vendo que Jesus tem muita sabedoria, era um homem sábio. Mas a pergunta é para não querer admitir. E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Olha só, eles estão vendo que Jesus está fazendo os milagres, mas não querem admitir que ele poderia fazer isso, que ele estivesse fazendo isso. A outra pergunta: este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele, porque não queriam admitir. Aqui quero abrir um parênteses diante desse último questionamento. É preciso que nós expliquemos mais uma vez. É preciso entender que, quando fala aqui dos irmãos de Jesus e das irmãs de Jesus, está se referindo aos parentes, aos primos de Jesus. Nossa Senhora não teve esse número de filhos que se está falando aqui. Aí, Tiago, José, Judas, e ainda as irmãs dele, ainda teve outras irmãs. Nossa Senhora teve, não, Maria só teve Jesus. Para o judeu, volto a dizer que irmãos são os parentes. Nós é que, hoje, na nossa cultura, nós dizemos que aqueles que estão e fazem parte da nossa família, mas não nasceu do nosso pai e não nasceu da nossa mãe, aí nasceu do irmão do meu pai ou da irmã da minha mãe, nós damos o nome de primos. Aí nós temos os nossos tios, que são os irmãos dos nossos pais, e os irmãos ou irmãs da nossa mãe, nós chamamos de tio. Mas para o judeu, todos eram irmãos, são chamados de irmãos. Você entendeu? Uma vez entendido, então não vamos entrar em crise agora dizendo que Nossa Senhora teve, além de Jesus, ela teve outros filhos, porque ela não teve.
Mas voltando agora, eles não queriam admitir a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eles viam o que Jesus fazia, mas, por não querer admitir, colocava situações diante da realidade. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, é a realidade dos tempos de hoje. As pessoas não querem admitir que a Igreja Católica seja a Igreja de Cristo. Aí começa a colocar coisas, né, que não tem nada a ver. Aí começa a dizer, como é que ela pode ser a Igreja de Cristo se tem outras igrejas? É só você observar que até o século XVI só tinha a Igreja Católica. As outras igrejas surgiram com Martim Lutero. A partir de Martim Lutero aí foi surgindo essas outras denominações que vêm da Igreja Católica, mas antes só tinha a Igreja Católica. Essa foi a igreja que Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre a minha igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não falou várias igrejas. Aí as pessoas não querem admitir, aí começa a falar defeitos, e começa a dizer que os padres são isso, que os padres são aquilo, e não querem admitir que a igreja de Cristo é a igreja católica, porque ela é a primeira. Jesus não disse que ia ter várias igrejas. Ele disse, a minha igreja é uma igreja só. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então pode surgir denominações aí, seitas, dizendo que elas são a igreja verdadeira e não sei o quê. Não vai mudar. A igreja de Cristo é a igreja católica. Esses questionamentos que eles estavam fazendo em relação a Jesus não vai mudar. Não mudou nada. Ele é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é Deus. E a prova dele... E a prova são os milagres, a sabedoria que ele tinha. A prova de que ele é Deus é que ele andou sobre as águas. A prova que ele é Deus é que ele multiplicou os pães. A prova de que ele é Deus é que ele ressuscitou pessoas. A prova de que ele é Deus é que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a prova. O que vier, além disso, é do maligno, não é de Deus. Então, se nega uma realidade, porque não se quer abrir o coração. Está entendendo? Essa paradinha que eu dei é justamente para você pensar nisso. Aí fala-se que Jesus não está presente na Eucaristia. Jesus não está presente na Eucaristia? Como pode Deus estar presente naquele pão? Jesus disse, isto é meu corpo. Quando ele falou em relação ao vinho, isto é meu sangue. Na transubstanciação, a substância do pão, ela muda, ela se transubstancia. Aí já não é mais pão, é Jesus Cristo, é o corpo de Jesus. Jesus está presente na Eucaristia. E o vinho já não é mais vinho, é o sangue de Cristo. Mas não é, não sei o quê. Aí Jesus prova, né? Através dos milagres. Lembram-se daquele sacerdote que estava com dúvida em relação à Eucaristia? E quando ele consagrou, realmente ali aquele pão se transformou em carne, deu para ver carne mesmo. E o vinho, sangue mesmo. Mas mesmo assim, aí procura encontrar defeitos para não admitir que Jesus está presente na Eucaristia.
Você negando ou não, não muda nada. Jesus está presente porque ele disse que ele está presente na Eucaristia. Está meu corpo, está meu sangue. Eu sou o pão vivo desse do céu, está lá no capítulo 6. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá a vida eterna. Não vai mudar de você dizendo que não é. Porque é. Você compreendeu? A mesma coisa em relação aos sacramentos. As pessoas não querem ver a realidade. Jesus disse que quando um homem ele deixa a mulher dele e vai casar com outra mulher, isso se chama adultério. Quando uma mulher deixa o esposo e vai casar não, vai se juntar, porque o casamento acontece dentro de uma igreja, no altar, com o sacerdote ali. Então, se essa mulher, ela larga o esposo dela, que ela casou na igreja, e ela vai viver com outro homem, isso se chama adultério. Aí a pessoa fica inventando história e dizendo, nós nos amamos e não sei o que, e aquela coisa toda. É adultério, é a realidade. Não queira mudar a realidade. Não, mas agora foi aprovado, a gente já pode receber bênção. Você pode até receber a bênção, mas não muda a realidade. Você está no adultério. Com um padre lá abençoando, não. É adultério, você está no adultério, não muda, essa é a realidade. Não queira mudar a realidade como aquele povo quis mudar a realidade. A mesma coisa dessas questões de pares, que não é casamento. Pares entre homens com homens, mulher com mulher. Não se pode, é uma abominação. Admita que é uma abominação, porque está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 23. Um homem não pode deitar com outro homem, porque isto é uma abominação. Quem foi que falou isso? Foi Deus. Não, mas agora está dizendo que... Quem que está dizendo? É Deus quem está dizendo? Mudou o versículo da Bíblia, lá de Levítico? Não pode. Não, mas nós vamos ficar... Tudo bem, você é livre para querer viver essa vida. Mas saiba que esta vida não é admitida por Deus. Eu estou falando para os católicos. Quem é do mundão, que não acredita em Deus, pode viver. Pode não, se quer viver, pode viver. Porque todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas não vai mudar. Deus não admite pares. Homem com homem, mulher com mulher. Se eu chegasse e dissesse agora, está aprovado, viu? Vocês podem viver. Como que eu posso dizer isso para vocês? Eu não vim do céu. Eu não nasci da Virgem Maria. Eu não padeci sob Pôncio Pilatos. Eu não morri na cruz. E nem ressuscitei ao terceiro dia, porque eu ainda nem morri. Eu não posso chegar e dizer que pode. Não pode. Por que que não pode? Porque Deus disse que não pode. Porque São Paulo diz, mostra na carta aos Romanos, que isso é uma prática que vai contra a natureza. E lá no primeiro capítulo da carta aos Romanos ele diz, mas como os homens não querendo obedecer a Deus, eles quiseram fazer isso, Deus deixou, mas não é que Deus deixou admitindo que pode. Deus deixou porque ele não vai entrar na nossa liberdade, ele já disse que não pode. Mas se querem viver, querem viver. Agora admita as consequências, e as consequências é o que Paulo diz. Uma pessoa que vive no adultério, essas questões de pares entre homem com homem, mulher com mulher, não é admitido no reino dos céus, não entrará no reino dos céus. Está lá, está escrito, essa é a realidade. Está vendo?
que eles olhavam para Jesus e viam os milagres, mas não queriam admitir? Então está lá na Sagrada Escritura, foi revelado, não pode. Não, mas não sei o que, inventa história, aquela coisa toda e tal. Não vai mudar o conceito. Deus não vai mudar o conceito. Porque Deus é Deus. Você entende que situação? Aí Jesus fala que haverá aqueles que não praticarem os ensinamentos dele e tudo mais, que não for obediente aos seus ensinamentos, serão condenados ao fogo do inferno. E ele fala do inferno enquanto Geena. A Geena era um lugar lá em Israel, lá em Jerusalém, melhor dizendo, que não existia uma lixeira antigamente ali, era um lugar de culto aos deuses pagãos. Depois se tornou uma grande lixeira, que ali eram queimados, né, os lixos. E aquele fogo, ele nunca se apagava, porque o lixo era colocado, então o fogo ficava ali o tempo todo. Então Jesus comparou o inferno a esse fogo que não acaba. E quem vai para lá vai perecer assim. Aí Jesus fala, né, do fogo do inferno, que a porta é estreita e largo é o caminho que leva para o inferno, a porta é larga que leva para o inferno, e muitos vão para lá. Aí, aqui no inferno não tem ninguém. Não tem ninguém o que Jesus falou, meus irmãos. Não vai mudar. Aí fica procurando sempre uma situação para permanecer no pecado. Não vai mudar. Os conceitos em relação ao que Deus ensina não vai mudar. O que Deus falou está falado. Admita a realidade. Nós precisamos admitir a realidade. E uma vez que eles não quiseram aceitar os milagres, a sabedoria, a divindade de Jesus, Jesus foi embora de lá. Já que não queriam. Você está entendendo? Meus irmãos, vamos admitir, Jesus é Deus. E seus ensinamentos não mudarão, permanecerão iguais como ele ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.